Boa noite a todas e todos que estão assistindo a essa apresentação sobre o IAD. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das cartas de Paulo sobre o livro de Gálatas. As ideias principais que constam no IAD são: Paulo faz uma súplica continuada e apaixonada sobre as necessidades dos cristãos se manterem fiéis ao Evangelho. Então, nessas apresentações a respeito das cartas aos Gálatas, nós vamos falar sobre essa questão da fidelidade ao cristianismo que Paulo chamava atenção aos seus fiéis. Nós estamos trabalhando com o livro do EAD, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Cristianismo e Espiritismo. Hoje nós vamos para o roteiro 15 e vamos falar um pouco sobre a Epístola de Gálatas. Os Gálatas viveram na Galácia Antiga, província romana, região situada no centro da Ásia Menor. Atualmente fica próxima de Ankara, na Turquia. A Galácia original era formada de diversos povos e abrigava várias comunidades cristãs primitivas. Os Gálatas originais eram celtas, que vindo da Europa Central, tinham invadido a Ásia Menor e se estabeleceram ali no século III a.C. Mas os soberanos da Galácia entenderam seu poder sobre os territórios vizinhos, povoados por outros grupos étnicos. Esses grupos foram incluídos na província da Galácia e eram gálatas no sentido político, embora não no sentido étnico. Alguns desses grupos pertenciam às cidades de Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, que foram evangelizadas por Paulo e Barnabé por volta de 47 d.C. Nessa carta escrita, possivelmente entre 48 e 55, foram enviadas em especial às igrejas da Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, e talvez a Galácia étnica. Paulo faz uma apaixonada súplica aos cristãos das diferentes igrejas para que não se desviem do Evangelho. Eles estavam propensos a dar ouvidos a certos mestres que os exortavam a acrescentar à sua fé em Cristo alguns traços característicos do judaísmo, em particular a circuncisão. Esses mestres tentavam também diminuir a autoridade de Paulo, insistindo em que ele estava em dívida para com os líderes eclesiais de Jerusalém, por sua delegação apostólica, e não tinham nenhum direito de desviá-los da prática judaica de Jerusalém. A epístola pode ser lida contra o pano de fundo do ressurgimento do nacionalismo militante da Judéia nos anos após 44 d.C. Esses militantes, que vieram a ser chamados de zelotes, tratavam os judeus que confraternizavam com os gentis como traidores. Síntese dos principais ensinos da Epístola aos Gálatas. A análise dos ensinamentos que se seguem deve considerar sempre a ação dos zelotes que desejavam, por um lado, que os judeus convertidos voltassem ao judaísmo e, por outro, desmoralizar a mensagem cristã e a Paulo, considerado traidor por ter se tornado cristão. Consciência na fé cristã. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeu,
Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivessem ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é, porventura, Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas, capítulo 1, versículo de 8 a 12, capítulo 2, versículo de 15 a 17, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Agora vamos continuar com o texto no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, da coleção Fonte Viva. Nós vamos para o item 53, sementeiras e ceifas. Por que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção? Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Plantaríamos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das encarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Fazendo um comentário dessa primeira parte que foi lida. Primeiramente, gostaria de falar sobre a questão da apostasia e do anátema. A apostasia se refere a toda troca de sentido que se faz por escolha. Por exemplo, os judeus que se voltaram ao cristianismo, eles fizeram uma apostasia. E então, na época, quem trocava de religião ou de ideias anteriormente concebidas era amaldiçoado. Daí vem a palavra anátema, que é a negação daquela pessoa que trocou de uma direção para outra. Nesse sentido, é um breve esclarecimento sobre apostasia e anátema. Considerando o primeiro parágrafo lido da mensagem, a ideia que veio foi assim: se és livre com Jesus no coração, por que nos prendermos aos interesses puramente materiais, egoísmo, vaidade, orgulho, que nos levam ao distanciamento dos ensinamentos do Evangelho de nosso Mestre, Jesus Cristo? Esse era o questionamento de Paulo.
ele defendia que, uma vez que se conhecesse e aceitasse a Jesus Cristo como mestre, não teria por que se prender a outras prisões, que são relativas ao materialismo e ao retorno às leis judaicas, como eram realizadas antes. É nesse sentido que Paulo fazia defesa. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a uma com o sangue alheio e lavar a justiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sob o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo, e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. A que resultados temos tido acesso com nossas ações, visando a satisfação de prazeres, a ambição e interesses imediatos que atendem a nós próprios como indivíduos ou a pequenos grupos, deixando os demais em situações difíceis, situações como miséria, fome, decadência, desigualdade, guerras, corrupção em geral, degradação do meio ambiente e social. Como nós temos feito o plantio na lavoura de nossas ações? Esse é o questionamento que devemos fazer e tomarmos consciência do que estamos fazendo e de como estamos fazendo. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna, repara as multidões, encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Com relação ao cultivo que temos feito no dia a dia de nossas ações, nós temos cultivado ações que nos trazem libertação com o Cristo, ou cultivado ações que nos levam ao aprisionamento, ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho? É um questionamento que devemos nos fazer. O interessante é que, uma vez que nos entendamos como cristãos, nós comecemos a nos sensibilizar para a valorização dos bens espirituais. Esses bens espirituais nos acompanharão ao longo de nosso retorno ao mundo espiritual, e aqui também enquanto estivermos. Pois bem, que nós possamos escolher fazer o bem onde estivermos e realizarmos nossas ações sempre visando o bem, para que possamos colher bons frutos, e esses frutos nos tragam satisfação duradoura e não satisfações imediatas e de pouca duração. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Boa noite, que assim seja.